Em 2016, um exorcista italiano fez uma revelação chocante. Durante um ritual, um demônio gritou: Odeio o rosário. Ele nos esmaga. Mas não é só isso. Há armas na igreja que aterrorizam o inferno. Hoje, você vai descobrir o que os demônios não querem que você saiba e como usar isso para a sua salvação. Padre Gabriele Amorth, exorcista-chefe do Vaticano por 30 anos, revelou que demônios confessam seu pavor a 3 coisas na igreja. Vamos a elas? Primeiro, o nome de Jesus. Um demônio disse a Amorth: Quando um cristão grita Jesus com fé, é como se alguém me esmagasse com uma pedra. Em 2019, um exorcista, Padre Vincenzo Taraborelli, um sacerdote da Diocese de Roma e exorcista oficial reconhecido pela igreja, fez um teste. Ordenou a um demônio: diga o nome do seu senhor. O espírito respondeu com orgulho: Lúcifer. Mas quando o padre gritou Jesus de Nazaré, a criatura desesperou-se. Não, essa palavra queima minha língua. Porque Filipenses 2:10 diz: ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e sob a terra, e isso inclui o inferno. Segundo o Santo Rosário. Por que o rosário é tão eficaz? A explicação de Amorth. O padre Amorth explicava essa reação com base na teologia católica. Ódio a Maria. Os demônios têm um pavor e ódio especial pela Virgem Maria, a quem reconhecem como a cheia de graça, Lucas 1:28, e a nova Eva que, por sua obediência, esmagou a cabeça da serpente. Eles são forçados a reconhecer sua pureza e seu poder de intercessão. A oração da encarnação, cada Ave Maria começa com a saudação do anjo Gabriel que anuncia a encarnação de Jesus. Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Esta é a proclamação do momento em que Deus entrou no mundo para derrotar o mal. Para o demônio, é a lembrança de sua derrota fundamental. O caso de Rosa, relatado pelo padre José Antônio Fortia. Na década de 90, em seus escritos, o padre Fortia relata o caso de uma mulher chamada Rosa que sofria de possessão. Durante os exorcismos, ele observou que a recitação do rosário era um momento de intenso conflito. A entidade se enfurecia, especialmente durante os mistérios gozosos, que celebram a encarnação de Jesus. O rosário servia como um ponto focal de paz para a vítima e como um tormento para o espírito maligno, que era forçado a confrontar as verdades da salvação que tanto odeia. O padre Amorth foi um dos maiores propagadores do poder do Santo Rosário contra o mal. Ele disse a famosa frase: uma única Ave Maria bem rezada faz tremer todo o inferno. Em seu livro, um exorcista conta sua história. Ele relata inúmeros casos em que a simples recitação do rosário causava reações violentas nos possessos, provando a eficácia da oração. Cada Ave Maria é um golpe na cabeça de Lúcifer. São Luís Maria Grignion de Montfort. Terceiro, a Santa Eucaristia. Num exorcismo em Roma, o demônio gritou: por que me mostram aquele que me derrotou na cruz? Ao ver a hóstia consagrada. O padre Amorth descreveu inúmeras variações dessa mesma reação em seus livros e entrevistas. Ele sempre enfatizava que os demônios, forçados pela autoridade de Cristo, reconhecem e declaram a verdade durante o exorcismo. Eles são obrigados a confessar a divindade de Cristo presente na Eucaristia. A prática do padre Georg Thomas, exorcista formado no Vaticano. A história do padre Georg Thomas, cujo treinamento em Roma foi retratado no filme O Rito, é um caso real moderno. Em seu ministério, o padre Thomas descreve a exposição eucarística como uma parte crucial do processo de libertação. Ele não usa a Eucaristia diretamente no ritual de exorcismo major, que é um dos usos, mas promove vigílias de adoração ao Santíssimo Sacramento pelas intenções da vítima. Acredita-se que a presença de Jesus Eucarístico na igreja enfraquece grandemente o poder do demônio sobre a pessoa, mesmo à distância, abrindo caminho para a libertação. O poder oculto dos sacramentais. A igreja tem armas secretas que muitos católicos ignoram. Aqui estão alguns exemplos. 1. O escapulário de Carmelo.
Um ex-satanista contou, nos ritos de magia negra, quem usava o escapulário era intocável. Um desses ex-membros teria dito a ele algo muito semelhante, que durante os rituais de magia negra, se alguém presente estivesse usando o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, os demônios convocados não podiam tocar ou sequer se aproximar dessa pessoa. A criatura era, literalmente, intocável para as forças das trevas naquele contexto. Em uma aparição de Nossa Senhora do Carmo ao São Simão Stock, ocorrida em 16 de julho de 1251, em Cambridge, Inglaterra, ela prometeu que quem morrer com ele não sofrerá o fogo do inferno. É crucial entender essa promessa dentro da doutrina católica para evitar interpretações supersticiosas ou mágicas. Não é um salvo-conduto automático. A Igreja Católica ensina que o escapulário não é um amuleto ou uma garantia automática de salvação, independente da vida que a pessoa leve. Morrer em estado de pecado grave, mortal e deliberadamente afastado de Deus continua sendo uma condenação. A água benta, Padre Amorth, a chamava de granada espiritual. Um demônio rugiu. Cada gota queima como ácido. O exorcista de Roma, Padre Amorth, em seus livros, descreve inúmeras sessões onde a água benta provocava reações físicas violentas nos possessos. Reação física: quando aspergida, jogada, sobre a pessoa em estado de possessão, a água benta frequentemente causava queimaduras visíveis na pele, como se fosse ácido, fazendo-a gritar de dor. A pessoa possuída podia se contorcer, cuspir e tentar proteger-se freneticamente. O teólogo e exorcista espanhol, Padre Fortia, também documenta o uso da água benta em seus casos. Reação imediata, em suas descrições, mesmo antes de o exorcista pronunciar qualquer palavra do ritual, o simples ato de aspergir água benta no ambiente ou sobre a pessoa já desencadeava uma reação. A pessoa possuída podia recuar bruscamente, como se tivesse levado um choque. Muitos exorcistas, incluindo o padre Chad Ripperger, exorcista americano, explicam que a água benta é usada como uma ferramenta de diagnóstico. O procedimento, em casos onde há dúvida se uma pessoa está verdadeiramente possessa ou sofrendo de uma condição médica ou psicológica, o sacerdote pode discretamente aspergir água benta na direção da pessoa, às vezes sem que ela perceba, ou benzer-se com ela na frente dela. Uma pessoa com um problema puramente médico ou psicológico não reagirá de forma normal. No entanto, se houver uma presença demoníaca, mesmo que oculta, frequentemente haverá uma reação desproporcional de raiva, medo ou desconforto físico. O sinal da cruz. São Bento usava para destruir ídolos pagãos. Demônios confessam: uma cruz bem feita nos paralisa. O relato. Padre Amorth relatou inúmeras vezes que, durante os exorcismos, o simples gesto de fazer o sinal da cruz sobre a pessoa possessa provocava reações de ódio e agonia violentíssimas. Ele disse: o sinal da cruz é o mais poderoso símbolo contra o mal. Os demônios fogem dele. Em toda sessão de exorcismo, eu faço o sinal da cruz dezenas de vezes, e cada vez é como se eu lhes aplicasse um ferimento. Amorth contava que ex-membros de seitas satânicas confirmavam que, em seus rituais, se uma pessoa presente fizesse discretamente o sinal da cruz, toda a cerimônia era interrompida ou perdia seu poder. A presença daquele sinal invocava uma autoridade que os espíritos malignos eram obrigados a respeitar, quebrando a atmosfera de ocultismo. A tradição conta que São Bento, do monasticismo ocidental, era constantemente assediado por tentações e ataques do demônio. Em uma ocasião específica, o inimigo lhe apareceu de forma tão aterradora que São Bento, cheio de fé, fez o sinal da cruz. Imediatamente, a aparição maligna fugiu, e a tentação se desfez. Legado dessa experiência nasceu o uso da cruz de São Bento, que carrega a inscrição Vade Retro Satana, para trás, Satanás, e é um poderoso sacramental de proteção baseado precisamente no poder do sinal da cruz para afastar o mal. O padre Rufus Pereira, exorcista indiano, muito conhecido no mundo por seu ministério de cura e libertação. Nascido em Mumbai, Índia, dedicou sua vida a atender pessoas que sofriam espiritualmente, conduzindo retiros, seminários e sessões de oração em diversos países. Uma das histórias mais impressionantes conta que, em determinado momento da oração,
enquanto rezava por uma pessoa possessa, algo surpreendente aconteceu. Uma pessoa que estava diante dele, muito humilde, e que não tinha nenhuma formação em línguas estrangeiras. Durante a manifestação do espírito maligno, ela começou a falar fluentemente em uma língua indiana. O padre Rufus, sendo indiano e conhecendo bem os idiomas locais, imediatamente reconheceu que aquilo não vinha do conhecimento humano da pessoa. Ele entendeu que era uma manifestação sobrenatural do demônio, que utilizava aquela língua para se expressar, talvez numa tentativa de intimidação ou confusão. Segundo relatos de testemunhas, o padre manteve-se firme em oração, ergueu o crucifixo e proclamou o nome de Jesus. Aos poucos, a manifestação cessou e a pessoa foi libertada. Como usar essas armas hoje? Nunca antes na história o mundo precisou tanto disso. Aqui está seu plano de combate. 1. Coloque a água benta em casa. Peça a um padre para benzê-la. 2. Use o escapulário sempre, mesmo que seja a versão de pano. 3. Reze o rosário como se sua vida dependesse disso. O inferno tem medo de você. Sabe por quê? Porque você agora conhece seus pontos fracos. Se você acredita nessa batalha, compartilhe este vídeo. 1 terço rezado pode salvar uma alma. 1 escapulário pode deter um demônio. E lembre-se, a vitória já é nossa, mas a guerra ainda não acabou. Deixe nos comentários, qual arma você vai usar hoje?